Que bom que a gente está aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te convidar para ficar aqui porque hoje a conversa vai ser muito legal. E aproveitando que o André voltou, ele deve estar morrendo de saudades para falar com a galera aí, né, André? Bom, gente, bom estar aqui, bom estar de novo, bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Show de bola. Cancelaram a alegria. Você assistiu o vídeo ali no início, talvez você já tenha visto inclusive os outros vídeos das outras semanas que a gente vem conversando sobre isso. Eu quero aproveitar, André, que você voltou. Conta pra gente, dá o tom, por que esse tema foi escolhido? Qual a razão da gente falar cancelaram a alegria? Uma pergunta meio que uma afirmação. Ao longo desse último ano, né, pensando assim, o lockdown, a pandemia, ela emplacou no Brasil com força, bem, a gente pode dizer, está fazendo aniversário daqui a pouco de um ano aí. E, de fato, muita coisa foi cancelada por causa da pandemia, por causa das regras de distanciamento. A gente soube de aniversário de 15 anos que foi cancelado, batizados que foram cancelados, festas de casamento que foram canceladas, aniversários, formaturas, festas de formatura, shows musicais ao longo do ano foram cancelados. Foi canceladas peças de Natal, peças teatrais, torcida de futebol, jogos, uma série de coisas. Recentemente, o Ano Novo, as celebrações, os ajuntamentos, as comemorações de fim de ano. Foi cancelado agora o Carnaval. Então, assim, a gente pode pegar todas essas festas que faz parte da nossa dinâmica cultural, do nosso povo, do mundo inteiro, e dizer assim, houve uma série de cancelamentos. Por isso, considerando isso, a gente pegou uma ponte e falou assim, olha, cancelaram a alegria. E a gente está tentando meditar, olhar para as escrituras e falar, peraí, de fato só existem essas alegrias ou existem outros mecanismos de alegria que vêm do próprio Deus, que Deus tem como recurso para a gente desfrutar dele, partilhar com outras pessoas e não ficar mergulhado na tristeza. Então, essa e ainda que tenha cancelado, a gente também falou que dá para recuperar a alegria. Recuperar a alegria. Essa é a ideia da série, né? Tá. Tem algum tipo de alegria que não pode ser cancelada ou todas as alegrias podem ser canceladas, André? Então, Vinícius, eu diria que tem uma alegria que não pode ser cancelada, que é a alegria eterna. Mas assim, a gente está falando de um plano infinito, a gente está falando do pós-existência, que é do pós-história. Nesse momento agora, Vinícius, que a gente chama assim, as escrituras falam, momento da história, presente era, esse tempo onde as coisas são todas passageiras, onde eu e você vamos passar. Mas as escrituras, a verdade da Bíblia, a verdade de Deus dão conta que a nossa vida não termina depois que eu chego no caixão. A vida continua. E quando essa vida está em Deus, essa alegria vai ser eterna, essa alegria vai ser para sempre. Então, nesse sentido, tem uma canção do Jota Quest que ele fala que ele vive esperando dias melhores, dias que serão para sempre. Então, essa canção ela ecoa a noção bíblica da vida eterna, da vida que vai ser para sempre. Nesse sentido, essa alegria da vida eterna nunca vai ser extirpada, mas nesse momento atual que a nossa vida presente rola na existência e não na eternidade, né? Eu estou fazendo uma classificação para distinguir esses dois tempos. Na existência, a nossa vida é mesclada com esse zigue-zague, assim, ora dor, ora muita tristeza, ora mistos, porções de alegria. Eu digo o seguinte, Vinícius, que na presença de Deus é impressionante. E aí quem está aqui com a gente e de repente ainda não desfrutou disso, que saiba, é muito mais alegria do que tristeza, isso é fato. Porque há consolo misterioso, sobrenatural sobre nós, que não estão, às vezes, apegados às circunstâncias de dor, de dificuldade, de problemas. Vem a alegria que você pergunta assim, da onde está essa alegria? Então, na espiritualidade cristã, na caminhada com Deus, a gente consegue desfrutar disso. Cara, que show! Ao longo desse mês, se você não acompanhou os outros vídeos, até te desafio a olhar as últimas semanas. André, a gente vem conversando sobre uma carta, né? Dentro de um contexto geral, vamos falar a Bíblia, a Escritura inteira. Pegamos ali um livro, que é do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Isso. Esse livro, você acha que ele trata de alegria? Ele fala sobre isso ou não? De repente, quem não participou dos últimos e viu... Vinícius, essa é uma carta que é conhecida pelos teólogos
e estudiosos como a Carta da Alegria. E é impressionante, por que falam a Carta da Alegria? Porque se você tiver curiosidade de ler toda ela, você vai ver quantas vezes essa palavra aparece. A palavra alegria, né? Eu perguntei isso pra você porque, pô, o cara tá preso, tá, né? Dentro da cadeia, E aí, sofrendo. isso que é curioso, porque é impressionante, porque o escritor da carta, que foi inspirado por Deus, e é o que torna esse livro sagrado e autorizado, e ganha a autoridade de Deus, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para redigir essa carta, para aquele irmãos no primeiro século, mas para toda a cristandade, para toda a pessoa que possa ler, é palavra de Deus. Mas o detalhe, o contexto dele era de muita dificuldade. Ele tinha sido preso, e diga-se de passagem, não porque ele tinha cometido um crime, mas preso justamente porque algumas pessoas achavam que ele não deveria proclamar a fé dele, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a realidade. E por isso ele foi preso e estava ali numa série de situações difíceis esperando um julgamento. Mas de forma injusta. Ele era preso pela mensagem maravilhosa que tinha sido encaminhada por ele para esse povo da cidade de Filipos. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer, é uma carta fantástica de alegria. Por quê? Porque ela não está baseada nas circunstâncias, é uma alegria que vem de Deus. É dessa alegria que a gente tem falado. Legal. Então, dentro desse livro agora, a gente vai hoje estudar algum trecho desse livro. Isso. O que a gente vai falar? Então, eu quero convidar o pessoal para a gente se deter num pequeno pedacinho aí, né? Um pedacinho dessa carta, que está no capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. A gente vai ler e meditar algumas coisas que nos ajudam a recuperar a alegria, e é disso que a gente tem falado, Legal. né? Cancelaram a alegria, mas existem outros lugares onde a gente pode apoiar e desfrutar a alegria. Então, se tá meio triste aí, presta atenção agora que a gente vai dar resposta para isso. Ó que legal. Diz assim, verso 12, capítulo 2 de Filipenses. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Me alegro. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Olha que bacana, Vinícius. Massa. Ele aqui termina esse pequeno trecho falando da alegria que ele está convidando aos irmãos de Filipos desfrutar com ele, e a alegria que ele está desfrutando pelo serviço e pela fé. Você vê que tem alegria. E o que eu queria destacar é sobre a fala dele em geral. Ele começa o trecho, Vinícius, dizendo algo bem importante. Ele fala para eles e dá uma noção no versículo 12 de algo muito especial. Ele fala assim, ó, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Vinícius, essa expressão que o apóstolo Paulo usou para aqueles irmãos serve muito para a gente também. Ele está dizendo assim, ó, quando eu estava com vocês, vocês obedeceram a mensagem que estava sendo ensinada, os ensinos que vocês receberam, as palavras de Cristo, as doutrinas, os ensinamentos, as mudanças que deveriam ocorrer na vida de vocês, as práticas que vocês deveriam passar a se comprometer com elas. Eu estava aí e vocês obedeciam isso, aquilo que a gente orientava. Agora que eu não estou presente, eu espero que vocês continuem obedecendo mais ainda do que quando eu estava presente. E ele usa esse termo como na seguinte semelhança. Ele fala assim, ó, isso que vocês estão fazendo, obedecer, significa desenvolver a salvação de vocês
Com temor e tremor. Eu quero falar sobre isso, Vinícius, porque todo esse trecho ele vai falar sobre essa... Ele menciona que é Deus que opera o querer e o realizar nas pessoas, que é importante que eles sejam inculpáveis diante de uma geração perversa. E o trecho todo é para falar para eles assim, ó, vocês precisam obedecer. E aí, como a gente está falando de alegria, o que é muito especial nesse trecho é a gente entender que há muita alegria em obedecer. Aí algumas pessoas poderiam perguntar, mas por que isso daí, André? Como assim alegria em obedecer? Quando a gente começa a entender a palavra de Deus, começa a entender o caminho de Deus, a gente percebe assim, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você descobre assim que os caminhos do Senhor, os ensinos do Senhor, os preceitos do Senhor, eles produzem vida. São caminhos de alegria. Por isso a fé cristã, ela é uma fé que não apenas leva você a crer em Deus no sentido de confiar nele, mas é uma fé também que leva você a perceber que existe um jeito certo de viver a vida. Que existem coisas que você deve deixar de fazer, e que elas são, por um lado é uma orientação negativa, coisas erradas que você deve deixar de fazer, e existem coisas certas também, novas práticas, hábitos e comportamentos que você tem que assumir e começar a fazer. E é disso que esse texto está falando, olha, vocês precisam obedecer. Obedecer a quem? Obedecer às orientações de Deus. Obedecer às palavras de Deus. E isso tudo vai, como o final do trecho que a gente leu, reproduzir alegria. Aí, Vinícius, mas alguém poderia dizer, poxa, mas como assim obedecer a Deus representa alegria? Olha, o caminho de Deus, Vinícius, as orientações de Deus pra gente, são coisas boas, são coisas perfeitas, são caminhos de paz. No momento que você tem chance de obedecer o que ele está te mandando fazer, você vai praticar coisas que vão produzir no seu coração, primeiro, uma baita de satisfação porque você está fazendo a vontade daquele a quem você mais ama. Essa é a caminhada de um cristão, uma pessoa que conhece Deus, que foi despertada para a vida com Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas num segundo momento você fica feliz porque você descobre o seguinte, peraí, ainda que eu esteja fazendo isso aqui e ninguém esteja vendo, ainda que eu estou fazendo isso aqui e talvez não venha benefícios imediatos pela minha vida, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que é certo. E aí eu vou falar uma coisa para você, Vinícius. É impressionante. E aqui é uma palavra para todo aquele que já teve um encontro com Deus. Em algum momento já caminhou numa igreja, já conheceu Jesus, já adorou a Deus, já desfrutou de algo do Espírito Santo. Isso que eu vou falar não se aplica a todas as pessoas, mas algumas pessoas, às vezes, depois de ser inserido nessa caminhada de fé, Vinícius, ela desfrutou dessa primeira alegria, a gente chama assim de alegria do primeiro amor, se empolgou com Deus, se empolgou com a igreja, se empolgou com a caminhada de fé, e de repente, ela começou a perceber que essa alegria foi esvaecendo. Em alguns casos, isso aqui não serve para todo mundo, mas em alguns casos, Vinícius, essa alegria dessa pessoa que está indo embora, se trata, sabe do quê? De um comportamento que ela começou a assumir de forma equivocada. Existem áreas na vida dela que ela deveria estar obedecendo a Deus, que ela já foi explicada para ela que existe um certo a se fazer, e ela tem negligenciado esse certo. Algumas renúncias, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que conheceu o Senhor, e daí descobriu que Jesus estava disposto a perdoar todos os erros dela, que Jesus foi na cruz para salvá-la, que Jesus fez isso e ele se revelou para ela, mostrou que ele ressuscitou, que ele é poderoso, que ele é Deus, que ele quer salvá-la, que ele quer levá-la para o céu, que ele quer reconectar ela. Ela acreditou nisso tudo e ela ficou deslumbrada e foi cativada por amor. E de repente ela vivia numa prática de uma série de coisas erradas. Por exemplo, ela vivia na prática da mentira. Era uma pessoa que vira e mexe para se safar de qualquer situação, mentia. E daí, de repente, quando ela conheceu Jesus, ela foi convidada ao arrependimento, a parar de mentir. E ela descobriu, não, agora eu estou com Jesus, vou parar com esse negócio de mentira, porque Deus é luz, o diabo que é o pai da mentira, eu não vou mais fazer essas coisas.
Só que o tempo foi passando e de repente ela esbarrou em uma mentira aqui, outra ali, e aquele hábito que era muito terrível na vida dela começou a ganhar espaço de novo. E ela está embolando a vida dela de novo com mentiras. E curiosamente ela está tentando ir para a igreja, está tentando estar entre os irmãos, está na comunidade de fé, mas perdeu um pouco de gosto pela adoração, a Bíblia não tem mais aquela empolgação toda. E curiosamente ela está se pensando assim, por que eu não tenho mais essa vontade, por que eu não tenho essa alegria mais? Eu vou dizer o porquê. Porque o Espírito Santo que vive em todo aquele que crê, não comunga com as trevas, com as obras das trevas. A prática da mentira é uma prática abominável perante Deus. Só para dar um exemplo, porque existem muitos outros pecados, que o nosso caminho é qual? É arrependimento, é falar assim, ó, para de fazer isso aí que está errado, renuncie isso daí. Ainda que quando você mentir de novo, que seja um lapso, que seja acidental, mas que não seja recorrente, uma postura de hábito, viciante. Então assim, ela vai sim ficar muito triste. Eu, Vinícius, descobri e percebo que a vida de muitos cristãos, isso aqui não é uma palavra para você que não conhece ainda Jesus, mas fique sabendo disso. Muitos cristãos às vezes estão numa vida bem down, e aqui não é uma explicação para todos, tá? É alguns casos, e de repente isso pode se aplicar a você. Vive uma vida bem down, bem deprimidazinha, porque ele está fazendo o que é errado. Porque ele está num hábito, e assim, quando tem conversas como essa, a cabeça dele fala, puxa, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. E é verdade, esse é o ponto. Tem que parar. Porque a orientação da palavra, assim como vocês já obedeceram, tem que continuar obedecendo. A Bíblia fala assim, olha, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as obedece é semelhante a um homem triste que construiu a sua casa sobre a areia, veio a enxurrada e desmoronou tudo. A caminhada cristã é uma caminhada de ouvir as palavras do Mestre e levá-las a sérias para cumpri-las. Caramba, eu falei que ia ser legal, eu não falei que ia ser leve. Eu já estou enumerando algumas coisas que eu tenho que parar, viu, André? Uma coisa me chamou a atenção quando você falava ali e eu dei uma bugada. Desenvolver a salvação. Cara, a gente vem ouvindo ao longo das semanas que a salvação é pela graça. É pelo que Cristo fez. Como assim? Como desenvolver a salvação? Quero te fazer 3 perguntas que eu fui formulando enquanto a gente conversava. O que é a salvação? Quem que pode obter a salvação? E que papo é esse? Como que eu desenvolvo a salvação? Dá para responder? Tá, vamos lá. Vamos deixar a Bíblia ajudar a gente, que é a melhor coisa que a gente é salvação? faz. O que é salvação? Vamos colocar aí para vocês ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Agora eles vão ter que editar, porque não tá no texto aqui, né? João. Sem bagunça, hein, galera, na edição. Diz assim o texto. Olha, acompanha com a gente. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Explicando, Vinícius, para você o que é salvação. Salvação é vida eterna, é viver para sempre, é viver com Deus. E o que esse texto já resume para quem assim está preocupado com a salvação, com a vida eterna? Será que eu vou viver para sempre? Será que eu vou ter paz para sempre? O que vai acontecer comigo? Esse texto diz assim pra gente, o texto das Escrituras. Quem crê no Filho, por isso é a obra de graça, crê em Jesus Cristo, isso é salvação. Quem crê em Jesus, quem se rende a Jesus, quem confessa a Jesus, tem a vida eterna. Agora, quem se mantém rebelde contra o Filho, o que é se manter rebelde contra o Filho? É virar as costas para Jesus, é não levar a sério que Ele é Deus, que Ele precisa ser ouvido, que Ele precisa ser seguido, que Ele deve ser amado, que Ele deu a vida na cruz do Calvário para que todos que creem nele se arrependem, se rendam a Ele. Se você não faz isso, você está rebelde. E daí qual é a situação para quem está rebelde contra o Filho? Sobre essa pessoa permanece a ira de Deus. Então todo mundo tem a ira. A ira de Deus está sobre a humanidade. Por quê? Daí assim, por que a ira de Deus? Porque nós pecamos. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e nós, todos nós, pecamos junto. Deus é justo, Ele é a pura justiça, perfeita e absoluta.
É injusto da parte de Deus não condenar todos os seres humanos. A ira dele está sobre o ser humano. Por isso, por essa ira está, é por isso que tantas coisas nos sobrevêm. Porque a ira de Deus está presente, o mundo está em colapso. Mas assim, é fruto do quê? É Deus que está causando isso? Não, é fruto do nosso próprio erro. Tá, então qual é a nossa esperança? Qual é a nossa salvação? É sair debaixo da ira de Deus. E aí, André, como que eu faço? Alguém tem que entrar como um escudo na nossa frente. Essa ira está sendo voltada para todo ser humano porque é a justa punição sobre nós. Alguém tem que entrar assim, sabe? E proteger o raio da ira de Deus. Não tem nenhum justo para fazer isso. O que Deus faz? Deus é uma comunidade chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se engajam numa missão gloriosa. Qual? De vir aqui o Deus Filho, de assumir a ira toda sobre as suas costas, para que a gente fosse absolvido dessa ira. Naquela cruz, Deus despeja toda a ira dele sobre Cristo Jesus, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus seja absolvido, seja livre dessa situação. E todo aquele que crê nele é como se assim, olha, eu creio que ele fez isso por mim. Esse é o portal de acesso. Eu confiei em Cristo, pronto, eu tenho salvação. E isso significa o quê? Que agora eu não sou mais inimigo de Deus. Agora Deus é o meu pai, é o meu amigo. Eu estou em paz com ele. E isso significa salvação. E aí o ponto, Vinícius. Mas, André, o texto está falando que a gente tem que desenvolver. Para algumas pessoas ficam pensando, tá vendo? A salvação não está ganha. Primeiro, quem pode obter? Quem pode? Todo pode. Todo mundo que crê pode obter. Tá. Esse é o segunda pergunta. Como desenvolver? Como desenvolver? Poxa, André, a salvação então tem que ser desenvolvida? Uma ilustração muito legal que a gente ouviu essa semana, junto com uns amigos estudando esse texto, é que a salvação é um grande presente. Ela é um presentão dado por Deus. Só que um detalhe, como todo presente, você precisa abrir. Você precisa abrir para... Até essa palavra desenvolver, o original dela dá a ideia de escavar, escavação. Então, embora a salvação seja um presente, Vinícius, ela é para ser desenvolvida. E como ela é desenvolvida? Com obediência ao Senhor. Com as renúncias que com você renúncia, citou. com uma vida de arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu abandono, eu não ganho a salvação. Eu estou me arrependendo e vivendo uma vida... Porque eu ganhei a salvação. Só que a salvação não é algo que eu receba e agora eu falo assim, não, tá pronto. Vou trair minha esposa, vou passar as pessoas para trás, vou enganar as pessoas que confiam em mim. Não entendeu vou nada. fazer um mal porque a salvação tá ganha. Não. Essa pessoa nem sabe o que é salvação. A salvação não nos coloca acomodados. Ela nos coloca numa postura de humilhação, vigilância e dedicação. Considerando que eu não vou produzir a salvação está ganha, mas ela precisa ser desenvolvida. Por isso o texto está insistindo com a gente, obedeçam, vivam na palavra. Errei, se arrependa e venha de novo, se esforce. Vinícius, tem uma expressão que o apóstolo Paulo usa que eu acho maravilhosa para mim, para você e para todos que nos ouvem. Eu acho que a gente pode usar ela para encerrar esse tempo. Tá. Ele diz assim, eu, depois de pregar, para eu não ser condenado, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que depois de eu pregar para as pessoas, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa imagem, eu esmurro o meu corpo, é uma imagem feia. E pode... eu tenho que esmurrar, é literal o que ele está falando? Não, isso não é penitência, não é flagelo. Ele está usando uma metáfora para dizer o tamanho do esforço que ele faz. Porque ele sabe assim, que ele merecia a justa ira de Deus sobre ele. Ele sabe que o preço da salvação dele não foi preço barato. Foi do sangue puro, do eterno que se fez carne e entrou no meu lugar. É amor sem igual. Desfrutando desse amor, com essa vontade de honrar o Criador, honrar a cruz de Cristo, honrar o sangue derramado, ele fala assim, eu não vou fazer pouco caso dessa salvação. Eu vou viver com seriedade para exaltar e santificar o nome de Deus em toda a minha vida e valorizar essa salvação. Vinícius, há muita alegria nisso.
Há muita alegria em você falar assim, ó, qual é a sua felicidade? A felicidade é fazer feliz a quem eu mais amo. Ó, até me arrepia. Felicidade é fazer feliz quem eu mais amo e por mais aquele que mais me ama. Isso é obediência. Então eu queria desafiar e ser desafiado por Deus, todos nós que estamos aqui, a falar assim, obedeça o Senhor e desfruta da alegria de renunciar. Falar assim, eu estou deixando isso de lado, esse pecado de lado, porque eu quero ver e sentir a alegria de saber que o meu Senhor está satisfeito mais um pouquinho comigo. Muito embora eu nunca vou conseguir fazer tudo que Ele quer, mas Ele está vendo que eu estou me dedicando. E não é para comprar Ele, porque eu já tive isso de graça. Amém. Eu espero que você seja muito abençoado, tenha muita alegria na sua vida, sabendo que o Eterno morreu no seu lugar e você tem agora acesso à vida eterna, que é a verdadeira alegria. Aleluia. Bora orar? Ora. Deus, obrigado, Senhor. Nossa alegria é amar o Senhor. O Senhor deu a alegria verdadeira pra gente. Alegria, Senhor, de ser amado por Ti, de Te conhecer. Alegria de ser livre da ira do Senhor. Alegria, Senhor, de viver para sempre com o Senhor. Ah, meu Deus, a Tua vontade, os Teus preceitos, os Teus caminhos são bons. Dá-nos a força e o poder e a graça de obedecer o Senhor e de se alegrar em fazer o que é certo, aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer em cada área das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está chegando na reta final dessa série. Não cancele a nossa alegria. Compartilhe esse vídeo. Dá um joinha aqui nesse vídeo. Deus te abençoe. Até semana que vem. Valeu.